Caríssimos irmãos e irmãs, encontramos nesse Evangelho o maior desafio do cristianismo, o maior desafio do cristão e também o tema mais bonito para ser falado, que é o tema do amor. Com esse Evangelho, a gente percebe que não é fácil ser cristão. Não é brincadeira ser cristão. Ser cristão é muito difícil. E eis aí o grande desafio: amai os vossos inimigos. Amar nosso amigo é muito bom. Amar quem nos ama é bom demais. Inclusive é uma música que diz: amar é tão bom. Mas amar o inimigo, amar aquele que nos incomoda, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que nos difamam, isso é muito difícil. É o grande desafio do Evangelho de hoje. É o grande desafio da nossa vida cristã. O Evangelho hoje, ele é a continuação do Evangelho de domingo passado. Nós nos lembramos, o Evangelho de domingo passado, que hoje continua, é chamado o Sermão da Planície para Lucas. Porque Lucas diz que Jesus estava numa montanha, e ele desceu a montanha para ficar mais perto do povo, e ali ele fez esse sermão. Então foi chamado Sermão do Plano, da Planície. Ao passo que esse mesmo sermão em Mateus é chamado Sermão da Montanha, porque Jesus sobe a montanha e ele diz esse sermão em cima da montanha, diferente de Lucas. Porém, a mesma coisa, contada com óticas diferentes, contada por evangelistas diferentes. E Lucas, continuando o sermão da planície, ele começa dizendo isso: escutai o que eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem àqueles que vos odeiam, abençoe aqueles que vos amaldiçoam. E aqui é o grande desafio, porque o amor, ele deve ser desinteressado, e em geral a gente ama com interesse. O amor, ele é incondicional, e em geral a gente coloca condição no amor. Parece que a gente não sabe muito bem amar. Às vezes nós damos contra-testemunho daquilo que era para ser um testemunho. E o grande desafio, a grande característica do cristão é o amor. Jesus, nesse sermão, ele é o grande legislador. E Jesus, nesse sermão, ele vai agora formar a nova história, uma nova sociedade, uma nova comunidade. Comunidade e história nova essa, que é baseada no amor. Na época de Jesus, no costume judaico, seguia assim: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Não era bom assim? E é certo assim. Se a gente vai olhar, é o certo. Se a gente vai olhar, ela segue o mesmo espírito e a lógica da lei de Talião, que é dente por dente, olho por olho. Até hoje, nunca se viu uma lei mais justa do que a lei de Talião. Então, se alguém quebra a minha perna direita, eu vou quebrar somente a perna direita dele. Justíssimo. Se alguém furou meu olho direito, eu vou furar somente o olho direito dele. E era essa a ideia, que para nós ainda hoje é muito justa. Jesus vem e bagunça a sociedade. Jesus vem e bagunça a ordem. Quando estava tudo quietinho, na sua ordem, Jesus vem e desorganiza. Ele diz: não, na nova sociedade não é assim. A nova sociedade tem que amar os inimigos. Eita! E aqui é o desafio. Imagine amar aquela pessoa que fala mal da gente. Imagine amar aquela vizinha miserável lá de cima. Imagine amar aquele que mais incomoda a gente. Ah, eu não vou amar não. Tem que amar.
Esse é o desafio. Por isso que é muito difícil ser cristão. E tem que dizer isso hoje. Tem que dizer isso hoje. Porque é o grande desafio do cristão. E Jesus vai dizer: o que adianta amar somente quem nos ama? Os pecadores não fazem a mesma coisa? Fazem. O que adianta emprestar dinheiro a só quem a gente vai receber? Os pecadores não fazem a mesma coisa? Fazem. Então o cristão, ele faz diferente. O cristão, ele tem o diferencial. E aí Jesus diz assim: olha que coisa absurda, como ser cristão. Por isso tem muita gente que não quer ser cristão não, porque de fato é difícil. E diz assim: se alguém te der uma bofetada na tua cara, vai pagar. A gente diz logo, vai pagar. Esse miserável, não morro antes de ver esse miserável pagando. Jesus não diz assim. Jesus diz assim: se deu uma bofetada na tua cara, oferece a outra. Se levou o teu manto, roubaram o teu manto, diz assim: ladrão, falta levar a túnica também. Leva. Olha, parece até ser abestado, né? Parece que ser cristão é abestado. Mas muito pelo contrário, aqui está o grande desafio do cristianismo. E como nós estamos? Quantas vezes a gente escuta uma falta de caridade de nossa parte, né? Uma falta de testemunho, ou mesmo um contra-testemunho, um irmão falando mal do outro irmão, um irmão dizendo coisas feias do outro irmão. Veja a falta de testemunho. Quando eu vejo esse texto, eu me lembro muito de uma história que dizem de Dom Helder. Eu tenho muita inveja de santo. De outras coisas eu não tenho inveja não. De um padre famoso que canta. Não tenho um pingo de inveja. Se eu não fosse padre, eu ia ser padre. Se eu fosse padre, queria ser igualzinho o padre Oswaldo. Até as frescurinhas, mesma coisa. Queria ser o padre Oswaldo, direitinho. Então não tenho inveja. Mas de santo, eu morro de inveja de santo. Porque o santo sai com cada coisa incrível. E diz que Dom Helder, certa vez o ladrão, cai muito bem esse evangelho, entrou na casa de Dom Helder. E Dom Helder, de madrugada, foi tomar água, ou foi fazer outra coisa, né? Às vezes a gente levanta para fazer outra coisa de noite, e dá de cara com o ladrão na sua casa. E diz que o ladrão toma um susto. Dom Helder, desculpa não, meu irmão. Seja bem-vindo. Olha, é um negócio de santo, né? Porque o ladrão entrar na casa da gente, a gente nem pensa, a gente toma logo a ideia que a gente tem, e agora na moda, cada um tem que ter seu revólver, né? Porque, mata logo, legítima defesa. Inclusive está no catecismo, não é pecado, né? Legítima defesa, está lá. E agora está incentivando muito isso, cada um ter sua arma para matar na hora que for ameaçado. Veja, o contrário do evangelho de hoje, o contrário, totalmente o contrário. E aí Dom Helder disse: quer jantar? Tem uma sopinha. O ladrão se tremendo, disse: não, de jeito nenhum, Dom Helder. E ele disse: não. Aí Dom Helder foi esquentar a sopa para ele e jantaram. Ele botou a sopinha. E o ladrão disse: Dom Helder, nunca mais eu faço isso. Ele disse: não, meu irmão, volte sempre. Que coisa linda, né? Volte sempre. Nós somos irmãos. A única coisa que eu lhe peço, da próxima vez, não venha pelo telhado, venha pela porta, porque você é meu irmão. Gente, isso é um evangelho vivo, é o evangelho de hoje. É o evangelho de hoje. Então é isso que Jesus nos ensina, que coisa linda. Um outro exemplo é a primeira leitura que nós ouvimos. Que leitura bonita. Essa leitura da história de Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul. Vamos tentar lembrar por quê. Davi tinha matado o grande gigante, né, Golias, e o povo ficou louco por Davi. Davi era uma figura encantadíssima, uma liderança incrível. E o que acontece? O rei Saul ficou com inveja de Davi. Isso acontece ainda hoje. Tem tanto padre invejoso, quando vê o outro padre fazendo uma coisa boa, quer destruir. Tem demais. Leigos invejosos também. Quantas vezes a gente está num trabalho, num ambiente de trabalho, né, um outro ambiente, e alguém faz mal a gente, e a gente não sabe por quê. É porque o comportamento do justo e do bom incomoda. E foi isso que aconteceu.
As pessoas estavam muito com Davi, e com certeza Davi iria ganhar, que de fato ganhou, se tornou o grande rei de Israel. E aí Davi ficou perseguido de Saul. O que foi que Davi fez? Correu para o deserto. É interessante que no Antigo Testamento sempre a fuga é ao deserto, né? E aí Davi vai para o deserto. E lá Saul vai atrás no deserto, vai matar Davi. Davi vai com pouquinha gente, poucas pessoas. Saul vai com, está aqui no texto que nós ouvimos, 3.000 soldados para matar. Só que Saul cansou, ficou cansadinho, deve ter, né, os soldados, e ali dormiu. Davi chegou bem pertinho de Saul. Olha que coisa linda. Davi chega bem perto de Saul. A arma de Saul, a espada dele, estava trincada no chão. E o Abissai, que é o secretário dele, disse assim: pronto, Davi, agora eu vou matar o seu inimigo. Deus nos deu o inimigo na nossa frente, eu vou matar. Davi disse: não faça isso. Jamais levantar a mão para o ungido do Senhor. Era o rei é o ungido do Senhor. Jamais levantar a mão para o ungido do Senhor, porque não se paga com o mal. E veja que esse é um exemplo. Por isso a primeira leitura de hoje, onde Davi foi um grande exemplo dessa vivência de Jesus, já da nova sociedade que Jesus vem fazer há anos depois. Davi se afasta, o texto diz, e bem de longe, Davi dá um grito para a tropa, e diz: olha, venham pegar a arma do rei de vocês, está aqui comigo, para dizer, eu tive a oportunidade de matar o rei de vocês, e não matei. No futuro, por isso ele vai falar da justiça, Davi será o grande rei que pratica a justiça. Somente essa atitude de Davi já mostra que rei, que belo rei foi Davi. Igual às nossas lideranças de hoje, homens justos, né, os nossos líderes políticos, homens justos, pobres, que não roubam o povo, justo. A previdência, uma beleza, né? A previdência, ou a lei dos trabalhos hoje, uma coisa incrível. Ainda agora eu estava olhando, coisa horrível. Os senadores, não sei se tem algum senador aqui, mas se tiver eu tenho que falar. As filhas solteiras dos senadores ganham pensão de 30.000 conto. É uma vergonha, gente. É mangando da cara da gente. 30.000 reais. A que ganha menos é 28.000. Está lá no Face. Parece que milhões de gastos. Imagina. E uma confusão enorme agora para a aposentadoriazinha da gente, né? Para a aposentadoriazinha da gente. Está aqui. A figura do grande rei Davi. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é uma grande lição para todos nós. Não é possível um cristão que guarde mágoa no seu coração. A experiência de rezar pelos inimigos é muito boa. Certa vez, uma senhora dizia assim para mim, Dona Naildes, da minha primeira paróquia, eu estava com ódio, e digo isso sem nenhuma vergonha, porque sou ser humano, de alguém. Dona Naildes: Padre Oswaldo, reze, porque a experiência de rezar pelos inimigos é tão boa. Gente, é verdade. Como é bom, é o evangelho de hoje, como é bom rezar pelos inimigos, como é bom rezar por aqueles que nos perseguem, como faz bem, porque quando você alimenta o ódio, só faz mal a você mesmo. Quando você quer vingança, só faz mal a você mesmo, não faz mal ao outro, é a você mesmo. E na proporção que você chega ao estágio de rezar pelos outros, você consegue ficar bem melhor. Como faz bem. Se você ama somente aqueles que são do seu grupo, que mérito tem isso? Nós vemos hoje, tem igrejas, e eu falo sem medo, viu gente? Porque não falam mal da gente também, diz que a gente é adorador, então a gente fala também. Tem igrejas que só dão a paz aos seus. Eu já vi isso. Vocês já viram isso? Eu já vi gente me excluindo. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor. Quando chegou no padre, pula. Pai, quer dizer que eu não mereço ter paz porque sou católico? Pelo contrário,
O que é que Jesus diz? Você vai dar paz e ser assim com o seu inimigo. Então, já que você me vê com o inimigo, deveria me dar paz. Vou dizer que é evangélico? Não. Vou dizer protestante. Que são lindos, queridos do meu coração. E nossos irmãos da reforma protestante. Evangelho é aqui, ó. Evangelho é pegar o ladrão, as outras religiões e dizer a paz do Senhor. Isso sim que é o evangelho de hoje. Então, isso é para nós, não é só para eles não. É o grande desafio do cristianismo, está aqui, é o amor. A nossa carteira de identidade se chama amor. E por último, o versículo 36, que é o centro desse evangelho, do discurso de Jesus, poderíamos até dizer que é o centro do evangelho de Lucas, porque Lucas é o evangelista da misericórdia, por isso ele conta a parábola da misericórdia, do Pai da misericórdia. Ele vai dizer: sede misericordiosos, como o vosso Pai celeste é misericordioso. Daqui é o centro desse evangelho, e poderíamos dizer o centro do evangelho de Lucas, ou seja, agir com misericórdia, agir, colocar-se no lugar dos miseráveis, daqueles que mais precisam. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nessa liturgia tão bonita, levamos um tapa na cara, mas aí nós somos convidados a mais ainda, a viver esse amor, ao amor que Jesus nos chama, que é o grande amor. A Madre Teresa de Calcutá, ela falava sobre esse amor. Ela dizia que é dar sem medida. Dá até doer. Ela diz, dá sem medidas. Porque o amor não tem medida. Caríssimos irmãos e irmãs, nos coloquemos diante do altar do Senhor, fazendo essa ponte com o Santo Evangelho, que cada um de nós possamos abrir o nosso coração para aquilo que é essencial na nossa vida cristã, que é o amor. Amém.